acho que a maioria já te conhece, né? A conteúdo e pode falar um pouco, a gente vai bater um bate-papo mesmo. Ai, legal. Então tá, eu tô bem contente de estar aqui falando no teu Instagram, porque eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Quando a gente fala de introdução alimentar, na verdade, em todos os processos, né, dos nossos filhos, a gente tem assim a gente tem a necessidade de fazer um preparo para iniciar, né? Então, quando a gente está grávida, a gente faz um enxoval, né? A gente faz o chá de fraldas. E quando a gente está prestes a começar a introdução alimentar, né? A gente também pensa, né? Que pratinho que eu vou comprar, que colherinha que eu vou comprar. E às vezes a gente tem que ter alguém que nos diga, olha, não esquece dos babador, porque isso é super importante para sanidade mental da mãe, né? Que vai entrar naquele processo e conseguir desencanar, talvez, com algumas coisas para aproveitar ao máximo, né? Com o seu bebê na introdução alimentar, né? Legal. Deixa eu só dar um recadinho aqui para quem quiser fazer perguntas. Eu acho que para a gente não perder os comentários, né? Tem a caixinha aqui de perguntas, Uhum, né? Que é acaba bom. sendo mais fácil, daí a gente compartilha e a gente não perde pergunta não perde pergunta de ninguém. Você Ah, falou acho uma boa. do preparo para a introdução alimentar, né? A minha primeira introdução foi há 8 anos, vamos dizer. Eu lembro que chegou a hora, assim, eu não estava preparada, eu não sabia de nutricionista materno-infantil, quem guiou foi o pediatra. E eu lembro Uhum. que tão, tão excitada que eu fui lá, comprei a colherzinha, o potinho e fui atrás do babador mais bonito. Daí depois percebi que de beleza não adiantava ser bonito, tinha que ter função. Uhum. E um só também não ajuda muito, né? Porque é mais de umas vezes por dia, né? Mas tu sabe, Dani, que eu sempre falo assim, né? Quando eu não, quando eu falo o termo introdução alimentar, eu sempre gosto de me corrigir, né? Porque eu acho que o grande objetivo desse momento é uma apresentação alimentar, né? Então a gente apresenta os alimentos para aquele bebê que até então não conhecia, né? Que até então tinha como referência o leite, leite materno ou mesmo, né, a fórmula, mas é o que ele tinha de referência. Então, quando a gente vai com a expressão apresentação alimentar, parece que já amplia toda essa nossa visão, né, do qual é o real objetivo desse momento para esse bebê. Né? O objetivo ali não é só o engolir a comida, né? O objetivo ali é o apresentar, é o conhecer. E para conhecer, a gente precisa de todos os sentidos, né? Então a gente tem que lembrar o quanto isso é importante para o bebê. Esse conhecer o alimento de forma integral, né? Então, não só no sabor da comida, mas na textura, no cheiro, né? Até no barulho que aquele alimento faz, né? Então, a gente, né, botou esse tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, porque eu acho que as pessoas às vezes não conseguem ver o além daquela bagunça que o bebê faz na hora de comer, né? É muito mais do que isso, né? Esse termo aí que você usou de apresentação alimentar, eu acho fantástica, porque tira aquela carga que as mães, principalmente as mães de primeira viagem, têm de que o bebê tem que comer, ele cuspiu, tem que deixar com fome ou não, todas Uhum. essas coisas, é, essas mentiras, assim, né? Essas falsas percepções, tira esse peso e fala, bom, tá apresentando, deixa Uhum. ver, né? Como apresenta Uhum. a gente deixa ele à vontade, o bebê à vontade com o brinquedo, né? Para conhecer Uhum. o brinquedo, a comida é isso, né? É um brinquedo com sabor. Isso aí. E eu acho que isso é uma coisa bem impactante, assim, porque muitas vezes a família deixa de dar essa liberdade para o bebê por conta muito da bagunça que acaba acontecendo mesmo, né? Então,
se tu não tem ali um certo, né, preparo ali, né, atrás que possa te ajudar, é cansativo para a mãe que está às vezes ali amamentando em livre demanda, né, tendo que fazer aquele bebê tirar sonecas durante o dia, ainda oferecer 2, 3 vezes por dia uma fruta. E aí, se cada alimento que ela for oferecer, né, o bebê fizer né, toda uma bagunça, que tem que trocar toda a roupa, que tem que às vezes ir para o banho, é cansativo. Mas eu acho que a gente tem que olhar esse momento como sendo fundamental para uma boa relação com a comida para a vida inteira, né? Vão ser alguns meses ali que a gente vai ter esse não é um trabalho, né? Mas vai despender um pouco mais de tempo nesse momento, para que depois lá na frente a gente não tenha mais, talvez, né, que lidar com outros tipos de dificuldades na alimentação do bebê. Um bebê que conhece o alimento num todo, com textura, com sabor, né? Que ele tem a liberdade de pegar esse alimento, ele cria uma relação saudável com a comida. Ele está ali autônomo, né? Eu que estou aqui explorando esse alimento. Que é muito diferente da experiência de receber uma colher na boca e só ter o trabalho de engolir, né? É diferente, a gente não pode esquecer disso. É, eu acho assim também, você priva a criança de todos esses estímulos, né? Que a gente. Eu vou ser sincera que às vezes eu também já deixei de oferecer alguma coisa por causa da Uhum, eu tô exausta, não vou querer. Mas a gente uhum. priva a criança desse desenvolvimento, desses estímulos todos, e por medo da bagunça, achando que vai fazer muita bagunça. Só que na realidade a gente está postergando essa bagunça. É. Esse bebê que recebeu na colher, ele vai ter um desenvolvimento mais acelerado em questão de coordenação motora também, né? Uhum, uhum. E daí o bebê da colherzinha, quando for começar a ter autonomia, aquela bagunça que não aconteceu aos 6 meses vai acontecer com 1 ano, 2 anos, não é? Uhum, uhum, exato. Não, e eu digo, olha o quanto é importante, né? Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, assim. Se a gente fechar os olhos e imaginar a gente esmagando não sei, um ovo cozido, né? Se a gente é adulto, consegue imaginar aquela sensação de como que seria esmagar, né? Provavelmente é porque a gente já fez isso em algum momento, ou a gente já tem uma série de experiências que nos levam a conseguir imaginar isso. O bebê não. O bebê ele está em pleno aprendizado, né? Então, muitas vezes o que o bebê tem contato até os 6 meses, né, é objetos, né, de plástico, de silicone, né, alguns objetos de madeira, mas comida mesmo que tem toda uma textura especial, uma temperatura. O bebê não tem esse contato e ele só vai ter esse aprendizado se ele puder literalmente colocar a mão na massa, né? Conseguir realmente assim ter toda essa experiência sensorial pelo alimento, né? É engraçado que, por causa das gêmeas, eu tenho uma contrapartida, eu tenho uma comparação, assim, não aquela comparação, mas Uhum, conseguir olhar que cada indivíduo é um indivíduo. E a Gabi sempre foi mais nojentinha, sabe? uhum, Sempre pegou na pinça as coisas, não queria se sujar, uhum. usava mais a colher, essas coisas. A Emília, até hoje, com 6 anos e meio, ela precisa do full estímulo. Então, era a gente piscar o olho, ela estava esfregando o prato de comida no rosto. É, já estava satisfeita, ela estava amassando a comida, jogando para o chão, e até hoje ela faz isso. Uhum, uhum. Ela começa a brincar com a comida, ela já está satisfeita. Mas olha só, Dani, talvez tu não tivesse dado essa oportunidade para ela lá desde a introdução alimentar, desde o conhecer o alimento,
talvez o quanto ela não ia desenvolver aí uma certa resistência à comida, né? São às vezes aquelas crianças que desenvolvem uma resistência à comida mais pastosa, que só consegue comer crocante, ou às vezes aquela criança que não quer tocar em nada, né? Que não gosta de brincar com areia, não gosta de brincar com lama, não gosta de brincar com, né, com nada que é muito melequento, né? Então tu fez no tempo dela um estímulo sensorial para que ela fosse se habituando com isso, né? Então ela tinha essa necessidade de tocar, de sentir e tu permitiu isso, né? Em contrapartida, né, a tua outra pequena, talvez ela já era um pouco mais sensível e tu também respeitou isso. Isso que é o mais legal, porque a gente não tem como saber se a gente não dá essa oportunidade pro bebê, né? Se a gente não deixa ele mesmo ter essa autonomia de escolha, assim, ah, eu prefiro comer assim, eu prefiro comer assado, né? Então isso é muito legal, assim, eu acho que a gente está falando assim muito de autonomia, de comer, de bagunça. E aí eu gosto de falar porque às vezes algumas pessoas que me conhecem acham que eu só acho que o BLW é o certo, né? Tem que ser o BLW para todo mundo. Mesmo que seja uma alimentação participativa, com a colher, né? Pode ser uma alimentação muito respeitosa com aquele bebê. E um dos respeitos que a gente tem é justamente esse, é deixar ele ser ativo na refeição. Então, mesmo que seja uma papinha, talvez o bebê vai querer colocar a mão, vai querer explorar aquela papinha, né? Você comentou dos bebês serem mais resistentes, né? Então, esses bebês que estão expostos ao estímulo são permitidos, né? Seja BLW, seja participativa, mas ele tem a permissão de tocar, não precisa ser. Um dia ouvi um termo interessantíssimo de introdução alimentar higiênica. Hum, olha só, novidade para mim. Foi numa conversa, assim, que Uhum, foi até um termo pejorativo, do tipo, não uhum. pode. E ela falou assim, porque ela colocava a colher na boca, tirava, já passava o pano. Ah, é. Então, essa criança não tem estímulo algum. E Uhum. esse tipo de comportamento de quem está oferecendo o alimento pode tornar a criança mais seletiva, mais restrita às texturas, aos alimentos. Na verdade, o que é importante a gente lembrar, né? Ah, todas as experiências que a gente tem com os alimentos, é importante que elas sejam positivas, né? Então, se imaginem, né, vocês comendo e cada vez que vocês derem uma colherada, alguém vir e passar um guardanapo na boca, né? Ou que a gente vê às vezes que bota a colher na boca, o bebê gospe e a pessoa junta e bota de volta para a boca do bebê, né? A gente vê muito isso. E aí, o que acontece? É importante a gente lembrar de se colocar no lugar daquele bebê, né? Que ele vai querer, assim como quando a gente dá um brinquedo novo, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão, é botar na boca, é lamber. O alimento também vai ter esse contexto. E se eu não permito, eu vou deixando aquela alimentação com um contexto desagradável, né? Não é uma coisa feliz, É né? uma né? E eu sempre digo que às vezes não é feliz para o bebê e não é feliz para a família também. Porque aí a família não relaxa, né? A família está preocupada, às vezes, com a questão da bagunça, da higiene, né? Do não sujar a roupinha. Eu vejo muito, assim, que às vezes as mães colocam uma roupinha, né? Às vezes um bodyzinho super bonitinho para comer, né? Porque a gente quer tirar foto. Não dá, né? Tipo, vai manchar, vai ficar amarelado. Então, por isso que eu disse que a gente se encaixa tanto, né? Porque no momento que tu tem, às vezes, talvez um babador, que tu sabe que o bebê vai estar ali, né? Entre aspas, protegido, né? Daquele alimento. Até a mãe consegue relaxar mais,
né? Porque às vezes ela tá preocupada lá com a roupinha que vai manchar, porque caque mancha, né? E não deixa o bebê ter a liberdade de explorar. E assim, a gente falando da bagunça do bebê no momento da introdução, né? Mas também permitir que ele toque outros materiais, uma brincadeira, aquela brincadeira no parquinho de areia, quando tudo voltar ao normal. Isso também é uma preparação. Claro, com certeza. Porque, na verdade, assim, né? O comer é uma das coisas que tem muitos estímulos sensoriais envolvidos, né? Mas não é só o comer, né? Então, os próprios brinquedinhos, os próprios mordedores que o bebê começa a colocar na boca, antes mesmo de começar a introduzir os alimentos, já é um estímulo que ele está recebendo na boca, né? Então, por isso que a gente orienta muito assim, né? Não ser sempre um mesmo mordedor, né? Então, ter várias texturas, né? E eu acredito muito que quanto mais natural isso for, melhor, né? Então, a gente vê muito hoje só plástico, 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 né? Os brinquedos. Então, como tu falou, né? Deixar um bebê explorar a grama, a areia, a terra, né? Isso faz com que, com certeza, ele vai ter uma melhor aceitação também no alimento depois, né? São estímulos que ele está recebendo. Então, quer ver um exemplo bem, assim, clássico, assim, né? Um bebê que inicia a sua apresentação alimentar e por uma série de questões, né? Tanto cultural quanto assim, de ser algo que se fez a vida inteira, assim, né? Nem se questiona às vezes, né? De fazer aquela sopinha com tudo misturado, e aí às vezes entra um medo de um engasgo, medo de né, de a criança não conseguir comer, e aí o que que a mãe acaba fazendo? Liquidifica, né? Então todo dia é uma sopinha liquidificada. E aquele bebê aparentemente come muito bem, né? Ele come um prato cheio, né? Ele come muito bem. A partir do momento que daí talvez o pediatra ou alguém diga, não, mas olha, deixa uns pedacinhos para esse bebê, né? Que vai ser um estímulo para aquele bebê, ele já vai ter uma resistência maior, porque ele não teve isso desde o início na boca. Então ele se acostumou com algo muito liso, muito homogêneo, sem pedaços, onde o trabalho que ele tinha era só engolir, e de uma hora para outra, né? Normalmente quando o bebê faz um ano, que os pediatras orientam, né? Ah, agora libera a comida da família. Aí a mãe vai lá e o bebê não tem aceitação nenhuma, porque ele não teve esse estímulo desde o início, né? Então isso é muito importante, não só o estímulo de boca, mas de mão, né? De cabelo, de pele, porque é o que eles acabam fazendo. Como? O olfato, porque essa Uhum. sopa é uma coisa que você não identifica nem ao alimento, nem cada sabor de alimento, nem o É. olfato. Às vezes, muitas vezes fica um cheiro horrível, né? Eu sempre digo que como nutricionista, às vezes pode ser uma sopa riquíssima, né? Com um monte de lá, sei lá, né? Inhame, ora pronobis, todo lá, maravilha. Mas sensorial, isso não é interessante para o bebê, quando é tudo batido, quando é liquidificado, né? Então, essa exploração dos alimentos, assim, em todos os sentidos, assim, né? É extremamente importante para o bebê conhecer e aceitar os alimentos mais para frente, né? Porque a gente não está pensando só no agora, a gente está pensando numa criança. O que que hoje se trabalha? Assim, que crianças que têm uma apresentação alimentar com muito respeito, no seu tempo, sem forçar, dando essa liberdade para ele sentir, explorar, conhecer o alimento, são crianças que lá na frente vão ter uma melhor aceitação, tanto em número de alimentos, tanto em questão de ser aberto a experimentar novos sabores.
Porque a gente, né, tu também provavelmente percebe isso, né, nas tuas filhas, assim, tem uma época que eles ficam mais seletivos, assim, né? Eu digo que são escolhetivos. Eles escolhem, né? Porque eles conhecem as preferências deles. Eles sabem, eu prefiro carne do que brócolis, eu prefiro massa do que batata. Eles começam a entender se tiveram a oportunidade de conhecer alimento por alimento, né? Mas eles conhecem. E se a gente, naquele momento, dá liberdade para ele dizer, né, nas palavras do bebê não, né, mas nos gestos que ele vai demonstrando, que ele não tá afim de comer, que naquele dia ele não quer aceitar e que tá tudo bem. O alimento tá ali, mas ele não tem obrigação de comer. Ele pode só mexer, só manipular, pode só botar na boca e cuspir, ele pode fazer o que ele quiser com o alimento, porque ele tem autonomia, ele tem essa autonomia no comer. Isso lá na frente faz com que a criança também tenha essa autonomia e ela sabe que ela pode experimentar e se ela não gostar, ela não precisa comer. Que é diferente das crianças que a gente vê que não quer nem experimentar, né? Nunca comeram, mas não querem nem colocar na boca. Porque muitas vezes vem dessa pressão, né? De que tem que comer, tem que experimentar, tem que botar na boca. Então eu acho que também vai nisso, assim, né? Uma vantagem de a gente deixar o bebê explorar. É. O- Essa fase de seletividade já começa com quanto tempo? Assim, uns 2, 3 anos? Porque as minhas já estão grandes e eu falo que cada semana elas gostam e desgostam de alguma coisa. Uhum. Então, nenhuma para a Emília, porque a Emília não gosta mais de requeijão, não gosta mais de manteiga, só come se for uma determinada marca de manteiga e a gente não está encontrando. Na verdade, assim, ó, o que que hoje se tem, né, de trabalhos, assim, em relação a isso? Que é muito mais comum do que incomum a criança ter uma certa seletividade alimentar, né? Então é mais comum a gente ver aquela criança que talvez tenha preferências do que uma criança que coma de tudo e tá tudo bem e que não reclama de nada, né? Isso é meio que são fases do desenvolvimento, né? Então, a seletividade, ela pode começar já assim, a mãe a perceber isso ali por 1 ano e meio, tá? Eles já começam a tirar do prato, a dizer, né? Às vezes um bebê que já começa com as primeiras palavrinhas, às vezes uma das primeiras palavras é o eca, né? O não, né? Então eles começam com isso. E aí vai muito da nossa leveza de levar essa situação. Porque se a gente encana, às vezes, com isso, vai gerando uma atmosfera ali ruim, né? Muito negativa para aquele bebê. E vai ficando cada vez pior, né? Então a gente tem que conseguir conduzir esse momento para que o bebê entenda que se ele não quer comer naquele dia, tudo bem. Né? O cardápio é aquele ali, a refeição é aquela ali, tá todo mundo comendo a mesma coisa, isso eu acho que é muito importante, né? A família toda comeu o mesmo cardápio, mas que tá tudo bem, não tem problema. Ninguém é obrigado a comer nada. Porque se a gente obriga uma criança a comer, só vai levar uma memória negativa. E assim que ela tiver a oportunidade, ela não vai comer. Né? Então a gente vê muito que o bebê se torna muito seletivo até assim, 1 ano e meio, 2 anos. Muitas vezes quando é aquele bebê que até 1 ano, 1 ano e pouquinho, não teve oportunidade de escolha. Né? Ele abria a boca e comia o que os outros diziam que ele tinha que comer. E quando ele se dá por conta que ele pode escolher, que ele tem esse poder ali, ele acaba se tornando muito mais seletivo. Entendi. É muito E interessante, assim, porque isso nos dá assim, nos deixa mais tranquilas de pensar que é um processo, que não é um dia, uma refeição, né? Que não é uma semana que vai determinar se aquela criança vai comer ou não vai comer.
né? Então, às vezes os pais ficam com aquilo. A criança não decide que vai andar, levanta e sai andando. Isso aí. Ela precisa aprender a comer, né? Uhum. Todo um corpo. Voltando no nosso tema da bagunça, que eu acho que deu para perceber que vago. É, então, quais as dicas que você dá para a família, principalmente para aquela família que é mais preocupada com a sujeira, porque tem gente que é Uhum. mais aberto, aceita, entende já, né? Quem Uhum. é mais proativo, que foi até atrás do. Se preparou muito antes. Mas quais as dicas que você dá? Por exemplo, eu vejo que até eu mesmo fazia no calor, eu deixava a criança comer pelada, só de fraldinha. Mas, por exemplo, nessa época já não dá mais, né? Uhum. Uhum. O que eu acho que é importante? Assim, primeiro, a família entender, né, o quanto essa ação faz parte do processo, né? Que o ideal é que o bebê faça bastante essa bagunça, né? Esse é importante a gente lembrar. Mas a gente pode fazer muitas coisas que ajudam, né, nesse momento. O que eu sempre falo, assim, né, para quem eu atendo, assim, quem já é um pouco mais resistente, que quer seguir a alimentação de colher, que não quer que o bebê, né, que não se sente à vontade em ver aquele bebê com feijão no rosto inteiro, que eu dou de sugestão? Vamos fazer o seguinte: durante o dia, de repente, a gente vai dar refeições que façam menos bagunça. Né? Então, ao meio-dia, eu vou deixar o bebê explorar, eu vou dar de colher, com bastante respeito, com bastante, né, tempo para aquele bebê. Eu não vou simplesmente enfiar a colher, eu vou deixar aquele bebê comer de forma ativa. Mas eu vou estar conduzindo com a colher, né? E vou dar para o meu bebê explorar uma cenoura cozida inteira, um brócolis, coisas que a gente sabe que dá uma baguncinha, mas é muito fácil ali de organizar. E deixar, né, de repente uma bagunça maior, uma exploração maior, de repente para aquela última refeição do dia, que o bebê já vai sair dali, já vai direto pro banho, né, que daí já troca a roupa mesmo, já ia trocar, já tá, né, indo direto pro banho e aí fica todo mundo feliz na história, né? Mas é importante preparar um momento para isso, né? Uma outra sugestão que eu sempre dou, que eu acho que ajuda bastante, porque assim, né? Tu falou a tua primeira filha tem 8 anos, né? O meu tem 5. Mas na época que eu iniciei, eu não me dei por conta também de algumas coisas que hoje eu vejo como uma facilidade tanto, né? Na hora de apresentar os alimentos. E o que eu fiz que ajudou? Eu colocava a cadeirinha dele em cima da mesa. Então, em vez de porque não era um cadeirão, eram essas cadeiras de acoplar, né, numa outra cadeira. Então, enquanto ele era pequenininho, eu botava ele no tampo da mesa. Porque daí a bagunça que fazia para os lados, em vez de cair no chão, caía em cima da mesa. Depois eu limpava a mesa e ficava tudo certo, né? Então é uma sugestão boa. Mas que nem hoje, por exemplo, tu tem o teu tapete maravilhoso, que eu acho que é campeão de vendas, assim, né? Que é uma facilidade, entendeu? Porque senão a gente fica com aquela preocupação, tanto da bagunça, quanto também do desperdício, né? Porque as pessoas também têm isso um pouco, assim, né? Poxa, vai cair lá a banana que o bebê tá comendo no chão e eu vou ter que botar fora. Se caiu no tapete, volta como, né? Tudo certo, assim, né? Então acho que isso é uma dica boa, assim. Essa questão do desperdício sempre pega muito e muita gente comenta do tapete justamente por causa disso. Eu vou voltar aqui algumas perguntas. Gente, quem Uhum. quiser fazer pergunta, para a gente não perder as perguntas, usa o quadrinho de pergunta aqui do lado onde escreve, do lado É do. melhor. Daí eu consigo compartilhar com todo mundo também.
Eu não vou lembrar agora o nome de todo mundo, mas teve uma parte. Bastante pessoa perguntou sobre quando começar a introdução, por qual alimento, mas eu acho que esse tema a gente pode deixar para Uhum. uma live só sobre isso, né? Eu acho bom. É, porque na verdade, assim, né? Eu gosto de. Eu acho que a gente tem que responder explicando, né? É muito difícil de dar a resposta assim, né? Ah, quando começa? 6 meses. Ah, mas falando sim, não, né? Tem que. É Tem que importante que a família. E eu acho tão importante quando a família se apropria desse assunto, né? Ela sabe o porquê que a recomendação é essa. Ela entende a lógica disso, né? Então a gente pode combinar uma próxima, de repente, né? Eu faço eu sempre tenho uns aulão de introdução alimentar, né? Que é um grupo que eu monto de WhatsApp de mães, que é justamente para acompanhar esse processo. A gente pode fazer uma live, de repente, de um beabá da introdução alimentar, né? Um passo a passo, né? Dicas, assim, né? Porque são dúvidas sempre presentes, né? Né? É um tira-dúvida, não é uma consulta, né? Porque cada um é individual, né? Mas Uhum. para saber ter um norte. É. E Dani, tu falou uma coisa e eu lembrei de outra agora, né? Quando tu falou de dicas, assim, eu acho que uma coisa importante de observar, por exemplo, eu vejo que muitas vezes, né, as mães, na tentativa de melhorar essa situação controlar um pouco mais essa situação da bagunça, assim, acaba que se atrapalha, né? Então, por exemplo, o que que a gente, né, o que que tem que cuidar para comprar, por exemplo? Né? A gente vê quando a gente vai numa loja de produto infantil, às vezes a gente vê 1000 pratos, né, com 1000 desenho, colorido, com ventosa, com não sei mais o que, prato térmico, prato não sei o que. E eu acho que é importante a gente lembrar que, na verdade, mais importante do que o utensílio ali vai ser essa exploração que o bebê vai ter com o alimento. Então, quanto mais simples, às vezes, é o utensílio, mais significativa é o olhar do bebê pro alimento. Porque se eu coloco uma papinha, né, de banana ou uma banana inteira dentro de um pratinho todo colorido, todo enfeitado, brilhoso, o prato vai chamar muito mais atenção do que o alimento que está dentro, né? Então, daí sim eles viram o prato, daí eles querem pegar o prato. Se é um prato simples, eles não vão ter tanto interesse para isso e vão querer ter interesse pro alimento, né? Isso é uma Agora, coisa. Pode falar. não, eu ia dizer agora, tipo, por exemplo, o babeiro, né? Querendo ou não, se a gente for pensar, né? Não é simplesmente assim que a gente tem que pensar, vou comprar um babeiro. Tem detalhes que fazem toda a diferença, né? E, por exemplo, né? Eu sempre digo assim, que nem tu falou que comprou um babeiro mais bonito que tem, né? Isso não vai fazer diferença, né? Tem que ver se seca rápido, tem que ver se é impermeável, tem que ver se ajusta no pescocinho do bebê para não escorrer comida para dentro, né? Tem que se é dia frio, ver se tem punho, se não tem. Então, esses detalhes que às vezes ninguém nos fala, né? É que fazem muito mais diferença na hora da escolha, né? Do utensílio que a gente vai ter para nos auxiliar nesse momento. É uma coisa que eu achei muito importante você tocar nisso, porque é uma coisa que eu sempre transmito para quem me pergunta, sabe? Porque o estampado é lindo, tem uma Aham. esquina que a outra. Mas a chance do bebê se distrair é bem maior, né? Do que Uhum. aquele liso. E outra coisa que eu falo também é que para o babador não ser uma disputa de atenção no momento da alimentação, do mesmo jeito que o alimento tem que ser explorado, eu acho que o babador também tem que ser explorado. Uhum. Então, deixa o bebê conhecer primeiro esse babador, sabe? Ver o que Uhum. é, experimentar, tal. E daí você, em outro momento, você vai usar na alimentação. Olha que legal.
essa dica. Porque senão, imagina, ele nunca viu o babador, nunca viu um cadeirão, um prato cheio Aham. de uma coisa louca, montam ele lá e taca lá e quer que o bebê coma. Aham. E a gente liga o celular para filmar, né? A primeira papinha. Então, eu falo isso também do babador, não só do pratinho. Tem bastante gente que usa já, que prefere o pratinho liso. Eu lembro da Uhum, Dani, a gente estava conversando da Dani, a Dani sempre deu para o Thomas o pratinho de metal, né? Porque ela falou que uhum. sempre virava, ele não comia se o prato fosse Enfeitado. fechado. E, e é isso, sabe? Uhum. Ser o babador também, sabe? Deixar conhecer a Que colher. legal. Isso é muito legal. Até conhecer e se sentir confortável na hora do comer, né? Porque o bebê, ele tem essas necessidades que ele precisa, a gente precisa atender, né? Então, necessidades básicas, né? Um bebê que tá com sono, ele não vai comer, né? Ele vai resmungar, ele vai ter a necessidade maior do sono e ele vai querer dormir. Um bebê no início da apresentação alimentar que está com fome, ele também não vai comer, porque ele não come por fome no início. Ele come para explorar, né? E um bebê que não está confortável, né, que não está bem sentado, que não está bem confortável até na mobilidade dos braços, ele também não vai querer explorar aquele alimento. Né? Então, às vezes, o babador também tem isso que é importante. Né? Ele tem que ser algo que o bebê consiga se movimentar, que não tenha, né, uns botões que ficam incomodando aquele bebê. Né? Então, é como se fosse uma roupinha que ele tivesse vestindo e ele nem se desse por conta que ele tá com aquilo ali, né? Eu vejo muito aqueles babadores de silicone que tem uma bandejinha assim na frente, né? E o que que os bebês fazem? A comida cai ali, eles vão ali e comem daquela, daquele pratinho, né? E, e é uma distração que eu acho que dá para evitar de uma forma simples, né? E garantir com que aquele bebê se concentre na alimentação, né? Que ele esteja confortável, que a mãe fique confortável também e mais tranquila, de sabendo que ele está protegido, né? E aí ele consiga explorar o alimento como um todo, né? Tirar essas. Deixar a atenção dele para o alimento mesmo, né? Para as sensações que. Porque senão ele fica super estimulado, né? Já está sendo Uhum, uma, uma explosão de estímulos, né? uhum, uhum. E sabe, Dani, outra coisa que eu lembrei, eu vou lembrando das coisas, né? Mas uma coisa que eu lembrei, Aqui no horário, vai que o Instagram derruba a gente? é 9h10 agora. Ah, então a gente tem mais tempo. Falta, É, 20 minutos agora. Na verdade, assim, ó, o que é importante, que é legal a gente lembrar, assim, né? O bebê ele tem que conhecer o alimento. Então eu sempre digo assim, cuidar, porque às vezes sem a gente se dar por conta, e aí assim, né? Eu sou mãe também, a gente sabe que às vezes a gente tá fazendo uma coisa aqui e já tá pensando na próxima atividade, né? E na hora da apresentação dos alimentos, é muito importante que a gente esteja concentrado ali. Coisas que para nós passa batido, para o bebê é muito importante. Então eu vou oferecer uma banana para esse bebê, descasca a banana na frente do bebê, deixa ele manipular aquela casca da banana, né? Fala para aquele bebê, filho, isso aqui é uma banana, olha só, ela é amarelinha, vamos experimentar? A mamãe vai comer também. Então, esse diálogo com o alimento tem um significado muito importante para o bebê, que é muito diferente de a sensação que ele vai carregar se ele tá lá no tapetinho brincando na sala e num piscar de olhos ele se depara numa cadeirinha, que nem eu brinco, né, com um cinto de segurança, uma bandeja na frente e aparece um prato com, que nem tu falou, com uma coisa dentro, né? Então, é muito importante que a gente leve nesse momento todo o aprendizado do alimento, né? Então, desde o sabor, mas também da apresentação,
né? Então, eu sempre estimulava, né? Eu acho que eu era meia maluca nesse sentido, porque eu sempre estimulava os meus filhos. Aperta, filho, aperta o alimento para te sentir, ó, pode apertar, né? Então, o contrário do que as pessoas às vezes fazem, né? Porque eu achava tão interessante, porque eles, nos olhos, eles mostram a curiosidade diante daquele momento, né? Então eles pegam assim aquilo e na hora que eles esmagam, nitidamente eles sentem um prazer muito grande, né? De explorar. Eu tenho uma história engraçada de família, porque assim, eu fiz a introdução alimentar das meninas, eu não conhecia a BLW, né? Depois eu descobri que foi uma participativa. Minha sogra cuidava delas de dia enquanto eu trabalhava, e as refeições que a gente dava à noite, no final de semana, elas eram livres para comer. A gente Uhum, tal, mas elas eram livres. Só que na minha sogra era sopinha, colherzinha, tal. Só que meu sobrinho hoje tem 14 anos. E minha mãe que uhum. cuidou do bebezinho. E eu lembro que minha mãe ensinava, ela me chamou assim e falou: Olha, tem que dar a banana para ele coçar a gengiva. Ela pegava Aham. ele no colo, dava a banana para ele e ele ficava lá comendo a banana de pouquinho. Uhum, uhum, Fazia isso com vocês e vocês adoravam. uhum. Isso. E com as minhas filhas eu fazia o mesmo, com banana, com melão. E eu fui na casa de uma amiga e chegou a hora de comer. Eu peguei, ela estava com o bebê da mesma idade e procurando coisinha para amassar tal. Eu falei, eu dou a banana aqui. Mas você dá a banana? Não, não engasga, é só ficar de olho tal. Na semana seguinte, ela me mandou uma mensagem falando: Eu ofereci melão daquele jeito, ele amou. É uma Olha o que coisa ela estava privando, né? também, né? Eu acho que Uhum. se a gente resgatar a nossa ancestralidade, a gente vai perceber que antigamente não existia essa coisa de amassar, liquidificar. Uhum, uhum, uhum. Eu sempre digo isso assim, né? Eu fico imaginando assim, ó, por exemplo, né? O meu pai tem 12 irmãos, né? Então, tu imagina a minha avó alimentando 12 pessoas, né? Então, eu sempre imagino assim, tu acha que naquela época, não, o fulano já comeu tal alimento. Não, o ciclano ainda não comeu isso. A papinha desse tem carne, desse não tem carne. Gente, né? Era uma alimentação muito mais autônoma, né? E eu acho que a gente tem que resgatar muito isso, né? De que as crianças, os bebês, eles têm essa capacidade, eles têm essa autonomia, mas a gente precisa dar oportunidade. Tu falou do caminhar, né? Que ninguém levanta e sai caminhando, né? E uma vez eu escutei da Aline Padovani, né? Que é uma fono que é referência, assim, né? Em introdução alimentar, BLW. E ela disse assim: um bebê nunca vai aprender a caminhar se ele passar o dia inteiro preso no carrinho. Ou no bebê conforto, ou naqueles, né, cadeirinha de balanço. Ele tem que ter a oportunidade de explorar o chão, o levantar, o cair, o engatinhar. E na comida também é assim. O bebê não vai aprender a comer se ele não tiver a experiência e a oportunidade, né? Então, olha que legal, tu salvou a vida dessa filha da tua amiga, porque ela não tinha essa oportunidade. É uma coisa doida, né? Porque com andar a gente aceita, comemora cada conquista, aquela coisa de se arrastar igual lagartinho. Cada etapa do andar a gente comemora. Cada etapa do falar a gente comemora. Uhum, uhum, Desde os 2, 3 meses que começa a fazer bolinha na boca, com saliva. uhum. Porque com a alimentação a gente quer que já fique pronto. É. Não, e na alimentação tem um marco, né? É com 6 meses. E ponto. Com o caminhar e com o falar, não, né? A É, gente. Ah, o bebê caminhou com 11 meses, 1 ano e 2, 1 ano e meio, é tudo normal. é. Por que que com o comer também não tem essa liberdade assim maior, né?
É. E ainda com o comer, você tem que comer 2 colheres, meia xícara. Uhum. Ninguém fala. O primeiro dia o bebê tem que dar 3 passos. É isso, e não cair. Não pode sair nem derrubar o brinquedo no chão. É verdade. E na verdade, o comer, né, a gente tem toda uma expectativa ali de que o alimento vai substituir, né, uma mamada, vai substituir. E na verdade, até 1 ano esse alimento complementa. Por isso que se chama alimentação complementar. O leite está ali suprindo toda a necessidade. A gente pode ficar tranquilo de que aquele bebê não tem uma necessidade de comer X colheradas. Ele tem a necessidade de conhecer, aprender. Ele vai aprender a mastigar, porque bebê nenhum nasce sabendo mastigar. A gente aprende com a oportunidade, tendo pedaços na boca. Então, se eu só dou comida pastosa, meu bebê nunca vai aprender a mastigar, né? Então, eu tô dando oportunidade para ele, mas eu tô tranquila, sabendo que a quantidade, quem decide é ele, né? Então, a quantidade a gente tem que confiar mesmo e tá atento aos sinais que o bebê demonstra. Cada um vai ser de um jeito. Tem um bebê que eu tô lá oferecendo a colher e ele fecha a boca e vira o rosto pro lado. Tem outro que começa a empurrar a mão da mãe. Tem outro que começa a chorar. Cada bebê tem o seu jeitinho de se comunicar. E essa comunicação é muito importante, né? Porque se eu simplesmente aproveito que aquele bebê abriu a boca e coloco uma colher dentro, É a tão... experiência é horrível, né? O bebê tá chorando porque não quer, porque tá incomodado, Uhum. quer continuar. Chorou. Ai, chorou. Enfia a colher. Isso, ó, isso aí. Aí que ele engasga, né? É uma violência contra É. ele, o risco que você está colocando. Uhum, uhum. Eu Mas sempre eu, digo disso de engasgo, né? Só para finalizar, assim, né? Se a gente sabe o desenvolvimento daquele bebê, se a gente sabe qual é as etapas que ele tá, como que, se ele tá, né, bem sentado, se ele já tá com uma coordenação, né, de levar o alimento para a boca, e ele tá recebendo um alimento seguro, né? É muito importante que a gente confie nesse bebê, que às vezes é muito mais arriscado dar uma papinha líquida, né, batida naquelas cadeirinhas de balanço que nem a gente vê, né, ou no bebê conforto. É muito mais perigoso um engasgo assim do que um bebê sentado, bem posicionado, recebendo uma banana inteira na boca, né? O risco talvez seja maior, né, recebendo a papinha. Então, são coisas que às vezes a gente não presta atenção, né? eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, nutricionistas materno-infantil, porque vocês estão em processo de desconstrução, né? Uhum, Eu ainda fui uma geração de mãe que eu não tinha conhecimento de que existia nutricionista para isso, de que o ideal era eu ter um acompanhamento de um nutricionista e não a confiar no pediatra uhum, tradicional. E agora tá se abrindo esse mundo, né? Porque muito vem das nossas mães, das nossas avós, que o médico ditava tudo. uhum, uhum. O pediatra da época da introdução alimentar das meninas ditava: olha, você vai tirar o leite da Uhum. tarde para ela comer a frutinha. Não É. dá leite, Para ela né? aprender a comer. Para ela aprender a comer. Aí eu ficava, gente. É, Aí é. o pouco que eu arriscava porque tinha lido alguma coisa ali na internet e era taxada de louca. Uhum, uhum. Você vai deixar morrer de fome e tal. E eu acho fantástico esse trabalho. A geração de mães atuais tem uma oportunidade imensa de ter Uhum, problemas que as nossas uhum.
ou as mães de adolescentes, de pré-adolescentes que estão tendo. É. Não, e tem assim, consegue se informar e questionar também, né? Porque eu acho que a gente não precisa concordar com tudo que os pediatras, né, têm para passar. Eu sempre digo assim, a gente não precisa. Às vezes a gente gosta muito daquele pediatra, confia muito naquele pediatra, o bebê se sente bem com o pediatra, tá tudo bem. Na parte da introdução alimentar, né, às vezes vem aquela recomendação de papa 1, papa 2 e papa 3, né? E aí, se a gente tem um mínimo de conhecimento, a gente não precisa bater de frente com o pediatra, mas a gente pode dizer: olha, doutor, nesse sentido, eu estou buscando uma ajuda especializada, né? Então, tá tudo bem, obrigada pelas orientações, mas eu estou buscando uma ajuda mais especializada. E eles não vão dizer: não, não faça isso. Né? Que eu acho que é importante a gente também mostrar assim pro profissional, né? Que a gente está se informando, que a gente está buscando, né? Mais atualização, assim, né? É uma sinergia, né, de trabalho. Uhum, uhum, E é fantástico também que eu tenho contato com clínicas que tem o pediatra, o nutricionista e eles trabalham em conjunto. Isso é uhum, fantástico. uhum. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que tem que ser É. Uma hora de consulta, nem uma hora, né? Porque na verdade a consulta com o pediatra é meia hora, né? E onde entra a avaliação do bebê, né? Entra toda aquela questão das vacinas, da medicação, se precisa alguma coisa. Como é que tu vai orientar, né? A minha consulta de introdução alimentar é uma hora, né? Mais um monte de material que eu mando, né? Eu sempre faço acompanhamento pelo WhatsApp por 30 dias, porque surgem as dúvidas, né? E aí não tem, né? Não é viável para o pediatra também fazer essa parte. Por isso que tem que ter essas parcerias, né? Mas é fantástico isso. Só, só finalizando aqui, eu queria agradecer. Ai, cadê o nome dela aqui? Ela, ela concordou com a Carolina Sandrin. Ela concordou com você quando você É. disse de que o babador vai ficar muito mais relaxada, vai ficar mais tranquila, mais segura. É, e vai mesmo, garanto. Agora, a Caroline Martins, ela comentou das escolinhas, né? Se existe escolinha que consegue adotar o BLW por causa da bagunça, ou a maioria tem restrição a isso. Você tem algum conhecimento disso? Sim, na verdade, eu acho que vai muito de escola para escola. Tem muitas escolas que estão se abrindo a isso, sim, né? Na maioria das vezes, se é um bebê que já vem de casa com essa abordagem. Então, a mãe acaba trabalhando muito isso na escola também, né? Como que é em casa. E eu tenho visto bastante escolas, assim, que estão se abrindo, sim. E eu sempre acho que a gente pode ter um meio, né, um meio termo, assim, né? Então, eu trabalho em escola de educação infantil e a gente sabe que dentro de uma escola, às vezes, são mais bebês, são horários diferentes, então acaba sendo difícil, às vezes, conseguir conciliar. Mas aí eu acho que vale a gente questionar essa escola de como que é essa oferta. Porque uma coisa é aquele, né, colocar para dentro a colher da boca do bebê. Outra é mesmo que não seja o BLW, né, assim, o princípio todo, mas que eu dou oportunidade para esse bebê segurar o alimento, que eu respeito os sinais de fome e saciedade dele, de que o objetivo ali não é raspar o prato, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que é muito importante conversar na escola, né? Porque às vezes a gente chega com o BLW e a escola diz não. Tá, mas entre o BLW e o oferecer uma papinha batida só para engolir, tem uma gama de possibilidades, né? É isso que eu também percebo com algumas clientes que eu converso. Algumas falam que rodaram muitas escolas até conseguir uma que conseguisse, que aceitasse, pelo menos tentar.
né? Uhum. Do mesmo jeito que existem todos os esquemas de educação infantil, daquela escola mais tradicional até uma Waldorf, uma construtiva, Uhum. uma coisa assim, a gente vai encontrar as pessoas mais tradicionais na alimentação e as Uhum. que estão abertas, que seja pelo menos a tentar, né? Isso aí. E eu acho que principalmente dá esse feedback para a família, assim, né? De, olha, a gente respeita esse bebê, né? Porque o BLW nada mais é do que um grande respeito, né? É uma empatia ali por aquele bebê. Então tem outras formas também de a gente oferecer com muito respeito, né? Então eu acho que tem que ser muito caso a caso, assim, né? Ver o tamanho da escola, o tamanho do berçário, né? Às vezes são dois, três bebês, mas às vezes são 15, 20 bebês. Aí as coisas às vezes ficam mais difíceis. E a gente tem que lembrar que tem que ter a segurança também em primeiro lugar, né? Então, se eu vou oferecer em BLW para o meu bebê, eu tenho que ter um cuidador que esteja apto, né? Que entenda desse processo, que saiba as manobras de desengasgo em todos, né? Não só no BLW. Mas esses pontos eu acho que é mais importante a gente falar com a escola. E eu acho importante aqui colocando um outro ponto, que foi o trabalho mental que eu precisei na introdução das minhas filhas. É que a gente tem que abrir mão um pouco também. Uhum. Minha sogra, super tradicional, eu agradeço a ela, ela me ajudou muito, porque eu trabalhava insanamente. Só que ela falou para mim: eu só dou se for papinha. É. E aí, né? Não tem muito como a gente também. Trabalho Uhum. tal de falar: não, tudo bem, elas comem papinha na casa da avó, mas Uhum. elas vão poder experimentar. Explorar. Uhum. E eu acho Agora que falta um minuto para mim. vai cair. Agora que eu vi. Vamos deixar para a próxima. Vamos fazer uma próxima. Ficou aí com perguntas, então manda para mim ou para a Fabiola e a gente Isso marca uma aí. próxima. Obrigada. Ai, Ai, 27 segundos. Dani, eu adorei, foi muito bom mesmo. Eu acho que a gente pode repetir uma próxima com certeza. Um Então beijo. tá. Um beijo, Beijo até para mais. todo mundo. Tchau. É, tchau, tchau.